o Futebol Clube do Porto a jogar da forma que vemos. Vítor Bahia, o guarda-redes, João Pinto, Jorge Costa, Aloísio, José Carlos e Rui Jorge. Paulinho Santos é o trinco do Futebol Clube do Porto, secretário Semedo, e depois na frente Domingos e Costa Adinov, a claque do Futebol Clube do Porto, num estádio que não está cheio, longe disso, com uma casa talvez na ordem dos 35 mil espectadores. A formação do Werder Bremen: Oliver Reck, guarda-redes, é o número 1, um experiente guardião da Bundesliga, um dos melhores da Bundesliga. Mário Basler vai jogar sobre a direita, Marco Boda atua sobre a esquerda, Bratseth, internacional norueguês, veterano. Beiersdorfer, central de marcação, é o número 5, o 6, Fegat, um dos homens que não era dado como titular, mas foi a opção. Dieter Heiltz é o número 7, o veterano Fotafa, de 37 anos, é o 8, Optes, Coqueluche, ponta de lança, número 9, Andreas Herzog, a vedeta da equipa, é o camisa 10, e o 11, Vinton Huffer, o neozelandês. Daqui a pouco vai principiar a partida um encontro dirigido pelo inglês Hellray, David Hellray. Cá está o árbitro britânico. O Werder Bremen, que faz a estreia do futebol alemão na Liga dos Campeões. Nunca os germânicos tinham participado nesta prova, e eles que curiosamente são uma das potências. Disse para passares a Lisboa, tinhas que passar logo a Lisboa. Tudo, portanto, apostos para o início do Futebol Clube do Porto Werder Bremen. É a estreia do futebol alemão na Liga dos Campeões. Eles que nunca marcaram presença nesta fase da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Curiosamente, o poderoso futebol alemão, campeão do mundo de países, e, portanto, os germânicos depositam muita confiança neste Werder Bremen. Uma equipa que está em crise na Bundesliga alemã, campeão no ano passado. Esta época, após 17 jogos, está na 7ª posição, a 5 do líder, portanto a fazer um campeonato aquém do esperado, e por isso mesmo esta equipa de Bremen aposta tudo na Taça dos Clubes Campeões Europeus para conseguir na próxima temporada a presença numa prova europeia, numa altura em que começa o jogo no Estádio das Antas. Basler, guardião do Werder. Canal 1. Paulinho Santos. Boa noite, joga-se há 25 segundos no Estádio das Antas, com o Porto a trocar a bola. O Futebol Clube do Porto, que apresenta aqui uma formação habitual naquilo que toca às opções de Tomislav Ivic, Vítor Bahia, João Pinto, Rui Jorge, Aloísio, Jorge Costa, José Carlos, secretário Costa Adinov, Domingos, Semedo e Paulinho Santos. O grande ausente no Porto é Fernando Couto, por castigo da UEFA. É a pool milionária, com 8 clubes a discutirem uma vitória na Taça dos Clubes Campeões Europeus, e o Porto uma vez mais a marcar presença. O Porto, que pode ganhar muito dinheiro com esta presença na Liga dos Campeões. 300 mil é o que recebe cada clube à cabeça por participar na prova, e mais 50 mil por cada ponto. Vamos pôr aqui um ponto final nesta intervenção para o telejornal. Continuaremos a acompanhar o jogo no Canal 2. E é o Porto no ataque, e a ganhar o primeiro pontapé de canto da partida. João Pinto. Creio que vai ser Semedo a encarregar-se da marcação de pontapé de canto. Exato, como acontece normalmente. O Porto com 2 homens na frente, Domingos e Costa Adinov. Semedo, muito bem. E depois o corte da defensiva alemã, sobretudo no jogo aéreo, eles são bastante fortes. Contra-ataque. Herzog, a estrela da companhia, este austríaco. Assiste Marco Boda. Basler. Optes a perder para Aloísio. Vítor Bahia em dificuldades, mas a calma do guarda-redes do Porto a impor-se nesta altura. Paulinho Santos. Rui Jorge. Fez o regresso à equipa, rápido para Costa Adinov, não está desmarcado. Tem também lá Domingos. Tentava fugir à marcação, mas impecável no corte. Plegat. Basler.
Os germânicos com algumas dificuldades para organizarem o seu esquema de jogo ofensivo. Marco Boda. Herzog. A combinar com Legat. Rufer. O veterano neozelandês, o número 11 da formação do Bremen. Este é Legat. Nestes primeiros instantes, das duas únicas vezes que o Werder Bremen desceu até ao meio campo do Porto, fê-lo sempre pelo corredor esquerdo. Falta de Haidt, aliás de Legat sobre Secretário. Primeiro momento de interrupção neste jogo, com a equipa médica do Porto a assistir, o número 7 azul e branco, Secretário. Banco do Futebol Clube do Porto, onde se assinala um regresso. André, o veterano de 35 anos, de novo chamado por Tomislav Ivic. De resto, os outros suplentes do Porto são o guarda-redes Cândido, Rui Filipe, também um trinco como André, e depois os extremos Tozé e Jaime Magalhães, dois excelentes flanqueadores que serão certamente opções para Ivic levar em linha de conta. Futebol germânico, normalmente esta equipa caracterizada por excelente sentido coletivo, muita força também, bastante rigor e disciplina, e uma arma perigosa no contra-ataque a velocidade. Um remate agora de Domingos, tentando surpreender Rec num remate de longa distância, mas sem problemas para o guardião do Werder Bremen. Bratzett, combinando com Marco Boda. A ganhar o Porto, Jorge Costa. Secretário. E arremesso lateral para a equipa da casa, o Futebol Clube do Porto. Os centrais do Werder Bremen preocupados, como é óbvio, com principalmente Costa Adinov e Domingos, e é Costa Adinov que tem a bola. Ainda insistiu Secretário e ganhou novo canto, é o segundo que favorece a equipa das Antas. Quando estamos com 5 minutos já jogados neste primeiro tempo. O árbitro disse que era arremesso lateral. Semedo. Semedo a voltar também à equipa depois de o ter feito no campeonato frente ao Sporting, ele que esteve ausente depois da partida com o Feyenoord por lesão. Paulinho Santos. João Pinto. Costa Adinov. Paulinho Santos. Domingos teve de vir atrás buscar jogo. E lá estavam dois homens a travar ali Domingos. Mas ganhou o número 9 portista. Solta para Costa Adinov no corte impecável Bayersdorf. Insiste o Porto. Domingos a ganhar ainda o ressalto na área, com perigo. Pode rematar cruzado e é o primeiro gol do Porto aos 6 minutos. Excelente jogada do ataque azul e branco. Costa Adinov e Domingos, e a pertinácia do Domingos a revelar-se decisiva para obter o primeiro golo de delírio no estádio das Antas aos 6 minutos. 1-0. O Porto entra na melhor forma com o pé direito na Liga dos Campeões. Uma jogada de insistência. Um remate cruzado de Domingos. Ele que já tinha marcado cedo em Alvalade frente ao Sporting, a repetir a façanha hoje no seu estádio perante o Werder Bremen. Pé direito, o guarda-redes cobriu o ângulo e depois Domingos com o discernimento a colocar a bola no poste mais distante e a marcar o primeiro do Porto. Domingos que já se revelara decisivo para o Porto chegar aqui. E agora muito perigo, poderia ser um empate para o Werder Bremen e o senhor Edorei a considerar, creio que livre contra o Futebol Clube do Porto. Livre em direto, uma situação que poderá causar grandes embaraços. Vamos poder ver.
Exato, é pé em risco, sem dúvida. José Carlos fez o alívio quando aparecia ali em excelente posição para marcar Ruffer, e não há dúvida que há pé em risco do número 6 portista. Ainda assim evitou certamente que Ruffer pudesse marcar o gol do empate. Foi de resto um contra-ataque muito rápido. E agora, porque o livre é marcado a menos de 9 metros e 15 da baliza, os jogadores de Porto têm de se colocar sobre a linha de golo. É realmente um lance de bastante dificuldade para o Porto. E a bola colocada ali à entrada da pequena área, sobre a linha da pequena área. Toda a equipa do Porto ali postrada junto ao guarda-redes Vítor Bahia. Vamos ver como é que os alemães optam, mas também não será fácil certamente colocarem a bola. Vamos ver. E lá está uma muralha do Porto a evitar o golo, e depois o despacho de qualquer forma. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Passou o perigo. Foi Beiersdorfer, o homem que rematou forte contra Jorge Costa e Aloísio. Realmente este minuto 6 bastante emocionante, com o Porto a marcar e depois uma excelente ocasião para o Werder Bremen fazer o gol do empate. Jorge Costa a carregar Ruffer, assim entendeu o Sr. Helleray. Beiersdorfer, quando o Werder Bremen ataca os seus laterais, sobem jogando praticamente como médios alas. Era o que acontecia agora com Bastler. O mesmo poderá dizer-se acontece com o Rui Jorge no Porto. Ele é praticamente um médio esquerdo quando o Porto ataca, mas quando a equipa defende, ele recua. E agora o imprevisível no Estádio das Antas. De repente não há luz, a luz artificial do estádio desligou-se e o árbitro obrigado naturalmente a interromper a partida. São imponderáveis com os quais não se conta, mas um jogo interrompido aos 10 minutos, sensivelmente há 15 minutos, faz agora precisamente 15 minutos que a partida foi interrompida. Creio que o jogo começará com um arremesso de bola ao solo. Realmente os jogadores tiveram um descanso suplementar. E cá está o golo de Domingos, marcado aos 6 minutos. Um remate cruzado. Domingos a rasgar a muralha defensiva do Werder Bremen. Felicidade num primeiro ressalto perante Ailts. E depois a fugir a Marco Boda e a tirar cruzado. O 1-0 muito cedo para o Porto no Estádio das Antas. Estavam 5 defesas a oferecer a oposição a Domingos. E está o autor do golo, Domingos, um golo na Liga dos Campeões, mas já tem outro na Taça dos Clubes Campeões Europeus, marcado precisamente frente ao Feyenoord. Agora são os elementos do banco que recolhem, com o técnico Otto Rehagel, o treinador que mais tempo conseguiu ficar à frente de um clube na Bundesliga, designação do campeonato alemão. E agora aqui uma troca. Este era Tomislav Ivic. E com o retomar do jogo vamos também retomar a transmissão do Futebol Clube do Porto Werder Bremen. A equipa de arbitragem a ressurgir. O jovem árbitro inglês David Helleray a surgir para daqui a pouco recomeçar o encontro. Os jogadores, para não arrefecerem, vão trocando a bola, pelo menos alguns deles. O árbitro chama um atleta do Futebol Clube do Porto. Vamos ver, agora encaminha-se para a baliza do Werder Bremen e deu a posse de bola aos alemães e pronto, e está assim retomado o jogo no Estádio das Antas.
Basler. Faltava para a área. Estava deslocado Hoptes. O ponta de lança do Werder Bremen. Um dos melhores marcadores da equipa. O Werder Bremen, que tem bastantes golos marcados no campeonato alemão. 26, mas também muitos golos sofridos. 22. A fragilidade defensiva será uma das peixes desta equipa de Otto Rehagel. Costa de novo a ganhar, como há pouco. Aliás, é Domingos e pode ser o segundo rente ao poste. Poderia ter sido o segundo golo. Domingos apareceu a desmarcar-se rapidamente pelo flanco direito. Uma jogada concluída de forma semelhante àquela que deu o golo do Futebol Clube do Porto. Domingos a fugir bem à marcação de um adversário, tirar outro do caminho da bola e depois a rematar rente ao posto esquerdo da baliza de Rec. Isto aos 11 minutos. Basler. Semedo no corte. Sobra para Herzog. Hofer. Beiersdorfer. Está lá Luizio a limpar. O Werder Bremen ainda a jogar no meio campo do Futebol Clube do Porto. Hilt variando para Beiersdorfer. Hofer bastante recuado. O ponta de lança do Werder Bremen estava deslocado. Creio que Bratzett. A perder agora. Cruzamento de Hofer. Seria para Optes, mas primeiro a Luizio, calmamente, e o Porto já a organizar a contraofensiva. Paulinho Santos. Costa de novo, entregando mal. Falta sobre Basler. Autorização para que a equipa médica do Werder Bremen assista o jogador. Costa de novo a pisar o pé de Basler. E agora cartão amarelo para Costa de novo, e é pena porque desta forma o búlgaro não vai poder jogar de hoje a 8 dias em Milão, na segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Aqui está Emil Kostadinov, ele que há 8 dias brilhou no Parque dos Príncipes em Paris, marcando os 2 golos da Bulgária frente à seleção francesa. Não vai poder mostrar-se no estádio do San Siro em Milão. É realmente uma baixa de vulto para o Futebol Clube do Porto. Semedo. Kostadinov para já está fora de jogo e agora alguma hesitação de Semedo, inteligentemente, claro, para que o seu companheiro não fosse apanhado na posição de fora de jogo, a cruzar agora Semedo. E porque deu tempo para que os alemães se recolocassem no terreno, o passe depois não foi nas melhores condições. Falta, diz o árbitro, de secretário sobre Marco Boda. Herzog. Fugindo a João Pinto. É um excelente tecnicista este austríaco. A variar agora o jogo para a direita. Hodges. Falhou ali o remate. Votava e ainda bem para o Porto. Beiersdorfer. Aloysio no corte. Tem de pontapear Vítor Bahia. Pediam falta sobre o Rui Jorge. O árbitro mandou seguir. Basler. Corte de Jorge Costa. E o Werder Bremen, desde que começou a partida, jogar mais no meio campo do Futebol Clube do Porto, na tentativa de chegar à igualdade. Empurrado Rui Jorge. Falta de Herzog sobre o Rui Jorge.
Kostadinov escorregou o alemão, mas depois já se recompôs. Agora Kostadinov, remate direto à baliza para a defesa mais ou menos fácil de Oliver Reck. Bratzett, o patrão da defesa do Werder Bremen. Werder Bremen a jogar com um livro, que é este homem, e dois centrais. Beiersdorfer mais sobre a direita e Legat sobre a esquerda. Remate perigoso, pode ser o golo e Vítor Baía a segurar. Uma vez mais, e Vitz com razões para estar preocupado. Foi bastante rápido o contra-ataque dos germânicos. Um primeiro remate parado por Vítor Baía e depois a bola a sobrar quando ele estava caído. O primeiro remate foi de Herzog e depois ainda tentou o Optes complementar. Já a resposta do Porto. Hilt é um dos homens que joga no miolo ao lado de Fotava. Passler, meio ala direito, tentando variar para Herzog. Bem no corte de José Carlos, a ganhar outra vez. Hobbs, Herzog, o cruzamento e Aloysio. Aliás, José Carlos. O Porto com a consistência defensiva habitual, com três centrais, José Carlos, Jorge Costa e Aloysio. Rui Jorge e também João Pinto nas faixas. À direita João Pinto, à esquerda Rui Jorge. Paulinho Santos é o trinco da equipa. No meio campo Semedo e Secretário um pouco mais à frente, sobre a direita e sobre a esquerda. Frente de ataque com Domingos e Kostadinov. Bem, Aloysio. Ruffer tem estado mais recuado, é uma das opções do técnico Reagel, que tem causado até alguma polémica na equipa. Este número 11, neozelandês, é um avançado habituado a fazer golos, mas o técnico optou por fazê-lo recuar para a posição do lado meio ofensivo, fazendo avançar o austríaco Herzog, e os dois jogadores estão em desacordo com o técnico. Bratzett, Herzog a vir atrás. Ele é o dinamizador de jogo desta equipa. E a falta de Paulinho Santos. E lá está, como habitualmente, Kostadinov, o único homem que fica na frente quando o Porto está a defender. Até Domingos recua para o meio campo para auxiliar também a equipa. Bratzett, Legat tentava jogar para Marco Blada. O Porto a ganhar por Semedo. Bem, Semedo pode lançar Kostadinov, também Domingos a pedir bola. E agora mal, perdeu algum tempo Semedo a soltar a bola. O Porto costuma ser mais rápido a contra-atacar, até porque Tomislav Ivic quer que a equipa faça constantemente passos em profundidade a chamar Kostadinov. José Carlos, Semedo,
Beiersdorfer. Herzog. Veio atrás, Herzog. Marco Boda. Variando. E lá estão os homens do Porto a oferecer oposição ao jogador do Werder, que está de posse de bola. Logo que a equipa tenta entrar no seu meio campo. Secretário vai no corte. Ainda que para fora. Legat. Halt. A conduzir a bola, Halt bem. Ruffer a variar para a direita, chamando Bastler. Um jogador que na época passada atuava no Hertha de Berlim e este ano imposto como titular no Werder Bremen. E os alemães constantemente a variarem o seu jogo da esquerda para a direita e vice-versa. Isto diz bem das dificuldades que vão encontrando para poderem subir no terreno. Beiersdorfer. Rui Jorge. Bastler. Werder Bremen com mais tempo de posse de bola desde que foi recomeçada a partida depois daquela interrupção forçada aos 10 minutos. Semedo. Legat. Mal agora na entrega, Raptos. Contra-ataque. E depois Kostadinov sentir algumas dificuldades. A perder, pedia falta, o árbitro assim não entende. Contra-ataque rápido dos alemães. Jorge Costa mais veloz sobre o Rafael a ganhar. Está Kostadinov a cair. Fica por marcar um livre a favor do Futebol Clube do Porto. Um livre que poderia ter levado bastante perigo até à baliza de Oliver Reck. E uma vez mais o contra-ataque do Porto poderia ter dado o segundo golo. Kostadinov trabalhou bem a bola. E realmente quando se preparava para rematar foi travado. Um erro grave do árbitro. Ou pelo menos um erro que privou o Porto de uma excelente situação para poder fazer golo. Outra vez a resposta do Porto a um contra-ataque do Werder Bremen. O jogo movimentado nesta altura. Halt. Beiersdorfer. Herzog, agora muito recuado, cada vez mais. Ele que é o pivô da equipa. Um excelente rematador também. Não conseguiu o Beiersdorfer impedir que o Porto beneficiasse de um lançamento lateral. ...24 minutos no Estádio das Antas. O Porto vence por 1-0 o Werder Bremen. Um golo marcado aos 6 minutos por Domingos. A partida que tem estado equilibrada, com o Werder Bremen a jogar muito no meio campo do Porto, mas o Porto em contra-ataques rápidos a conseguir dar que fazer à defesa alemã. Kostadinov. A interseção de Ruffer. Vai dar uma mão cá atrás. Halt. Herzog a cruzar. Tropeçou sozinho Hoptes e a bola perdeu-se para lá da linha de baliza. Pontapé de baliza para o Porto.
Vítor Bahia pede ao árbitro para trocar a bola. O juiz atende o pedido do guardião do Futebol Clube do Porto. Uma atitude simpática do árbitro. Normalmente os árbitros, pelo menos em muitos jogos que tenho visto, recusam-se a fazê-lo, sem analisar a bola. Este inglês nem precisou de ver o esférico, acreditou na palavra de Vítor Bahia e substituiu. João Pinto de cabeça e Vítor Bahia pode agarrar com as mãos. O Porto sem pressas, vence por 1-0, vai conseguindo gerir esta vantagem. Os golos são importantes na Liga dos Campeões, mas mais do que isso são os pontos que valem contos. Mas os golos poderão depois revelar-se decisivos em situação de desempate. Mas realmente o que interessa em cada partida essencialmente é somar os pontos necessários para no mínimo atingir os 2 primeiros lugares que dão acesso às meias finais da Liga dos Campeões. Portanto, este é novo figurino, além deste mini torneio com cada equipa a fazer 6 jogos. Não ficam logo apurados automaticamente os finalistas, mas sim os semifinalistas. João Pinto. Secretário tenta desmarcar-se. Primeiro um jogador germânico, cobriu a bola. Secretário tocou para lá da linha de fundo e vai ser pontapé de baliza. Beiersdorfer. Está Bastler junto à linha a receber indicações do técnico e sobretudo a ser assistido. O delegado da UEFA vai lá para que tudo aconteça dentro da normalidade. Já recomposto Bastler. E lá está a tónica do jogo. O Werder Bremen com a iniciativa, mas depois a encontrar bastantes problemas para acercar-se da área do Futebol Clube do Porto. Secretário. Domingos. Roubou-lhe a bola Herzog, deixou-a para Legat. Começa sempre a organizar aqui o seu jogo ofensivo na direita e quando a bola sai da defesa. Beiersdorfer e Bastler são os homens que levam normalmente o esférico até ao meio campo do Futebol Clube do Porto. Aí está Beiersdorfer. Hild a compensar a subida dos seus centrais. Daqui para a frente é que começam os problemas para o Werder Bremen. Eles trocam bem a bola, mas o pressing defensivo do Futebol Clube do Porto a dificultar as penetrações dos alemães. Ruffer. Herzog tem um bom remate. Vamos ver como combina com Orbs. Depois a cair o desarme de João Pinto. Nem protestaram os austríacos. Foi uma queda, talvez porque o jogador tenha escorregado na área. Paulinho Santos a perder, deixou que a bola se adiantasse. Halt. A falta. E um livre que poderá ser em jeito de canto para os alemães. Ainda está caído na área Herzog. Este é o lance de há pouco, ele a escorregar realmente sozinho. João Pinto beneficiou com isso porque ficou de posse de bola. Está ali a queixar-se da perna esquerda Andreas Herzog. E uma vez mais a equipa médica do Werder Bremen a entrar no campo. A dupla técnica do Futebol Clube do Porto, Augusto Inácio e Tomislav Ivic. Inácio hoje sentado no banco dos suplentes. Uma situação que normalmente não acontece. Os adeptos do Porto agora mais quietos. Foi-lhes pedido que não batessem com os pés na bancada, porque isso terá estado na origem do corte de energia.
quando estamos prestes a atingir a primeira meia hora de jogo. É Bastler que lá vai para marcar este livro, ele que é um exímio rematador e também sabe colocar muito bem a bola na área. Certamente irá fazer uma destas duas coisas, ou rematar diretamente à baliza, ou então solicitar um dos seus companheiros para tentar o remate de cabeça. E realmente Bastler a querer complicar a vida ao Porto, dizendo que lhes estão a ser arremessados alguns objetos pela claque do Porto. Passou o perigo. A claque do Porto que está ali por trás da baliza de Vítor Bahia. Os adeptos alemães, cerca de 500 que aqui vieram ao Estádio das Antas, estão isolados na arquibancada com reforço policial a separá-los dos outros adeptos do Futebol Clube do Porto. A pontapé de canto. Sobrou a bola para Fotava. Rega-te a cruzar. O remate de Beiersdorfer. E cá está, tal como acontece no Porto, também os germânicos fazem subir os seus centrais para tentarem o cabeceamento, quer nos pontapés de canto, quer nas situações de cruzamento possível, na sequência de lances de bola parada. Aqui foi Beiersdorfer, melhor sobre Jorge Costa. E de alguma forma a defesa portista poderá estar a ressentir-se da ausência de Fernando Couto. O jovem central de 24 anos está castigado pela UEFA, ele que é bastante experiente e é sobretudo um jogador com muita garra e que transmite muita confiança a todo o setor defensivo da equipa. Paulinho Santos. Domingos. Está lá Beiersdorfer para resolver o atraso de cabeça para a REC. Hauptz. Fotafa para Heiltz. Os dois homens que jogam no miolo. Legat a subir agora também, porque Marco Boda se desmarcou para a área. Boda que é, vai lá, o médio esquerdo desta formação. O atraso do Fotava. Bratzett. Este número 4 é um internacional norueguês que vai estar na fase final do Campeonato do Mundo nos Estados Unidos da América. Paulinho Santos. Pode ser rápido a desmarcar Kostadinov, é o que acontece. Vamos ver. E algumas dificuldades para o jogador alemão. O remate cruzado, não apareceu ninguém para a emenda. Nova excelente oportunidade para o Futebol Clube do Porto. E realmente quando Kostadinov mete a segunda, troca por completo as voltas aos defesas do Werder Bremen, cá está, e ele quase nem sabe o que fazer à bola, e realmente é normalmente um dos defeitos de uma defesa que tem elevada estatura, é o jogo rasteiro. E como o Porto também não aposta no jogo aéreo, não há muitas bolas cruzadas para a área do Werder Bremen, o Porto poderá explorar, vá lá, estas deficiências da defensiva do Werder Bremen no jogo rente à relva. Herzog. Rui Jorge. Aloísio, lá estão os três centrais do Porto. Jorge Costa, Aloísio e José Carlos. Secretário, bem desmarcado na direita. Optar agora pelo cruzamento. Domingos veio atrás e o remate de pronto e é o golo. 2-0 para o Porto. Excelente golo de Rui Jorge. 2-0 aos 34 minutos. O Porto a fazer o segundo. E tudo começa a ser mais azul para o Futebol Clube do Porto. Uma vantagem preciosa para o Porto aos 34 minutos da primeira parte. Um remate espetacular, sem preparação, de Rui Jorge. Domingos não conseguiu e depois um remate acrobático de Rui Jorge a dar o segundo ao Futebol Clube do Porto. Em voo,
espetacular, realmente magnífico o disparo de Rui Jorge. E agora o Porto terá de aproveitar alguma perturbação que estes dois golos poderão causar nos alemães, que contudo são muito frios e nunca se pode fiar, porque eles estão sempre dispostos a dar a volta à situação. Herzog. Realmente tudo a sair bem ao Porto hoje. E o futebol português, que tinha começado tão bem esta ronda europeia, poderá esta noite dar um passo para fazer o pleno, depois das vitórias ontem do Boa Vista por 4-1 e hoje do Sporting sobre o Salzburgo por 2-0. Vítor Baía segurando, e realmente o guarda-redes do Porto tem esta época demonstrado que está a melhorar substancialmente naquilo que seria talvez a sua maior dificuldade, que eram as bolas cruzadas para a área. Já foi assim no jogo de Roterdão, na Holanda, há 3 semanas. Vítor Baía conseguiu quase sempre interceptar os cruzamentos. Ele tem melhorado bastante neste aspecto. Legat. Rufer para Marco Bola. Vai ganhar um canto para a formação do Werder Bremen. Realmente o jovem Rui Jorge ter como prémio das excelentes atuações que tem feito. Ele que continua a merecer a confiança de Ivites depois de, na época passada, Carlos Alberto Silva ter apostado em Rui Jorge. Remate de Ressaca a tabular ainda no homem do Porto e é mais um pontapé de canto. Está com cara de poucos amigos. Aliás, Legat. É um remate fortíssimo. A bola a tabular em Jorge Costa e ainda ressaltar na malha lateral da baliza de Bahia. Está ali a ser prestada assistência, creio que a Jorge Costa. Pudera, depois de ter levado com um estouro daqueles. Já sem perder tempo, vai fazendo exercícios de aquecimento do homem do Porto. Vamos poder ver de quem se trata. Creio que é Folha, embora ele não figure na constituição que nos foi dada. Realmente aquele elemento saiu do banco do Futebol Clube do Porto e foi para as cabines. Não sabemos do que é que se passa. Vítor Baía agora a segurar. E pode ser o contra-ataque rápido. Já está a Costa de novo com a bola. Held. Estava Semedo, mas melhor no corte. O número 3, Marco Boda. O cruzamento de Costa de Novo, Semedo aparecia lá. E é pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Rui Jorge. De novo para Domingos. E mais um canto. O Porto com uma vantagem que poderá transmitir alguma tranquilidade à equipa. De qualquer forma, não se poderão acomodar ao resultado. Uma vez mais, Domingos para a marcação de campo. João Pinto, remate de longa distância. Estalou, mas não foi nas malhas, foi nos placares de publicidade. E o pontapé de baliza já marcado. Bratset. Legat. E lá está Herzog a pedir a bola junto à linha de meio campo. Beiersdorfer.
os germânicos variarem o seu jogo, como tem acontecido repetidas vezes durante estes 40 minutos quase já jogados na primeira parte. Legat. José Carlos sereno no corte. Kostadinov está sobre ele. Bratset. Mandou seguir o árbitro para não beneficiar o infrator, no caso o Porto. Passler desmarcando-se na direita, vai com muita força à bola. Este lateral do Werder Bremen, o número 2, é um falso lateral, tal como acontece do lado oposto com Marco Boda. Uma equipa com uma estatura bastante elevada, a rondar o 1,88 m, e com uma média de idades também muito alta, 29 anos. É talvez a equipa mais experiente que participa na Liga dos Campeões, enquanto que o Porto tem uma média de idades de 25 anos, uma equipa bastante mais jovem. Domingos. Secretário. A cruzar e a ganhar novo canto. Semedo, fugindo para a linha, e o cabeceamento de Jorge Costa. Realmente o Porto neste jogo não terá grandes oportunidades para rematar à baliza em lances de cabeça, isto em teoria, dada a elevada estatura dos homens de Werder Bremen. Herzog, o corte de Jorge Costa. Vamos ver se é pontapé de canto ou pontapé de baliza. O árbitro optou pela segunda hipótese. Pontapé de baliza para Vítor Bahia. Jorge Costa e Herzog trocando algumas impressões. O Porto para já a conseguir em pleno preencher os seus objetivos. À beira do intervalo vence por 2-0. Os alemães, provavelmente com mais tempo de posse de bola, não estão a fazer uma exibição convincente. Fazem o que podem, trocam a bola, mas ainda não tiveram o engenho e a arte para desfeitear Vítor Bahia. Bastler agora no miolo, não é frequente que assim aconteça. Domingo. Colocou na área, mas Kostadinov não pôde lá chegar. E realmente a técnica de Domingos e Kostadinov tem dado água pela barba aos defesas do Werder Bremen. Bratset, Fatafa, Bayersdorfer, Semedo, segurar bem. Estava deslocado um homem do Porto, ou até talvez os dois, Domingos e Kostadinov, estavam realmente os dois, adiantados em relação ao penúltimo defensor da formação germânica. E repete-se o aviso e o pedido feito há pouco pela aparelhagem sonora do Estádio das Antas. Pede-se ao público para evitar vibrações, para que não voltem a ficar às escuras. Uma situação de todo indesejada. Semedo. Não pode brincar ali Semedo, poderia ter custado caro isto ao Porto. Valeu que Heil tropeçou. Agora uma falta de Fatava sobre
Paulinho Santos. Uma entrada realmente muito dura, um despique entre os dois trincos da equipa, a custar um cartão amarelo ao número 8, Fatava. Ele que ainda não tinha sido demonstrado em nenhum dos jogos anteriores. Se assim acontecesse, não poderia defrontar daqui a 15 dias o Anderlecht em Bremen. O Werder Bremen Anderlecht é daqui a 15 dias, o Milão Porto é de hoje a 8 dias, porque os milaneses têm depois compromissos para a taça intercontinental. E por isso mesmo anteciparam a partida com o Futebol Clube do Porto. Rec ficou com a bola. Passler. Bradset. Hilt. Tenta desmarcar-se Ruffer e José Carlos não chegou lá, mas a bola perdeu-se pela linha de baliza. O árbitro, Sr. Helray, considera pontapé de canto. A considerar que José Carlos tocou de raspão na bola, ficam-me algumas dúvidas. Bem, a Luísio a cortar. E intervalo no Estádio das Antas, com o Futebol Clube do Porto a vencer por 2-0. O Porto jogou quanto baste para conseguir uma vantagem bastante positiva ao intervalo, e se o Porto conseguir gerir estes 2 golos de diferença, certamente que entra da melhor forma na Liga dos Campeões, derrotando o poderoso campeão da Alemanha por 2-0, um resultado que acontece ao intervalo, e o Werder Bremen só tem de se queixar de si próprio, porque teve bastante tempo de posse de bola, tentou por várias vezes chegar à bolita do Porto, não o fez da melhor forma. Poderia ter empatado logo a seguir a Domingos, ter feito um golo, assim não aconteceu. E para já vamos fazer aqui uma breve pausa, voltaremos daqui a pouco para os comentários à segunda parte do futebol. Sobre o que se passou na primeira parte, já o dissemos, o Werder Bremen, até porque o Porto marcou cedo, pegou na iniciativa de jogo, mas frequentemente os seus jogadores não sabiam o que fazer à bola, e víamos muitas vezes Herzog, o estratega da equipa, a vedeta da equipa, o jogador que marca a diferença, teve de vir atrás ao meio campo para pegar no jogo, para tentar empurrar os seus colegas para a frente, mas era bastante complicado, porque pela frente o Werder Bremen tinha um Futebol Clube do Porto extremamente rigoroso no que toca às opções táticas de Tomislav Ivic. E se realmente de alguma forma se pode dizer que o Porto se ressentiu um pouco pela ausência de Fernando Couto, tirando alguma estabilidade ao seu setor defensivo, por outro, a equipa esteve igual a si mesma nessa tal disciplina tática exigida por Ivic constantemente aos seus jogadores. O Porto não fez uma exibição brilhante, jogou quanto baste e vence por 2-0. A equipa surge agora para a segunda parte sem qualquer substituição. De resto, os suplentes estiveram a trocar a bola apenas para não arrefecer. É que está bastante frio na cidade do Porto. Não chove, mas está muito frio. Nos germânicos não vejo, por enquanto, a indicação de qualquer alteração também. Mas é óbvio que se alguém tem de pensar em substituições, por enquanto é o técnico Otto Rehagel. Um homem bastante identificado com todo o sucesso do Werder Bremen. Ele foi há 12 anos para o clube e nesse espaço ganhou 2 títulos nacionais e uma super taça europeia no Estádio da Luz em Lisboa, frente ao Mónaco de Rui Barros há 2 anos. É realmente uma bela equipa o Werder Bremen, que estará talvez a atravessar um mau momento,
Assim o atestam os resultados do campeonato alemão, onde após 17 jornadas ocupa um modesto 7º lugar. Paulinho Santos a aquecer depois de ter estado em repouso no intervalo. E é o Porto que vai sair para esta segunda parte. O horário normal do jogo está atrasado depois da partida ter estado interrompida durante 15 minutos e já se joga a segunda parte no Estádio das Antas. Semedo a perder para Hilt. O árbitro considera a falta de Semedo sobre Fatava. Herzog, remate forte de longe contra os placares de publicidade. Este número 10 austríaco é um jogador que remata muito bem com os dois pés, mas desta vez errou o alvo. Lá estão José Carlos a marcar Optes e Aloísio encarregando-se de vigiar Rufer. Os pontas de lança desta equipa do Werder Bremen. Secretário a perder para Marco Bloda. O árbitro considera que o arremesso lateral é ao contrário. Costa Adinov. Novo lançamento. Este está o número 8 do Porto. Não vai poder jogar em Milão. Ele que viu hoje aqui o seu segundo cartão amarelo na Taça dos Clubes Campeões Europeus, e isso equivale a um jogo na bancada, como aconteceu, por exemplo, hoje com o Fernando Couto. Semedo a entregar mal agora. Rufer para Hobbs. Desmarca-se na direita Hilt. Levantou a bola, estava um homem do Werder Bremen para 4 do Porto e a bola morreu nas mãos de Vítor Beia. Instantes iniciais da segunda parte no Estádio das Antas, com o Porto a vencer o Werder Bremen por 2-0. Bratzett, Basler, Hilt, este é Legat, Fatava, Basler, Beiersdorfer. O corte da secretária. Insiste o Werder Bremen. Semedo. Domingos. Virando-se, soltando rápido para Costa Adinov. Sai da baliza. Rec. A calma do guarda-redes é imposto aqui também. Esperando que a bola fosse até à sua área para não ter que a ponta piar do lado do terreno do jogo. Herzog constantemente faz isto, vem atrás buscar jogo. Ele que tinha começado como segundo ponta de lança, assumiu agora, vá lá, à medida que o Werder Bremen foi sofrendo os gols, ele assumiu-se como o patrão da equipa, jogando como médio ofensivo, fazendo com que Rufer voltasse a alinhar ao lado de Optes, constituindo a dupla de ponta de lanças da equipa alemã. Legat. O corte do Rui Jorge. E creio que há uma substituição na formação do Werder Bremen. Entrou o número 15, creio, Bokenfeld. Vamos poder confirmar. E agora um remate perigosíssimo, que deveria ter dado 2-1. Excelente a defesa de Vítor Beia.
Chega uma indicação de que quem entrou foi Thomas Volter. Já iremos ver para o lugar de quem. E é pontapé de canto para o Werder Bremen. Novo canto. E a indicação é que saiu Beiersdorfer e entrou Volter. Portanto, o Werder Bremen a abdicar de um dos seus defesas centrais. Número 5, Beiersdorfer. Realmente esta informação só nos chegou agora. E uma vez mais o jogo interrompido para que seja prestada assistência a Paulinho Santos. Tomislav Ivic. Fazem exercícios de aquecimento os outros três suplentes de campo que tem a equipa do Werder Bremen. Andreas Weidner é um médio. Também Frank Neubert, um ponta de lança veterano, habituado a marcar bastantes golos. E ainda Manfred Bockenfeld. Este também um defesa central. O homem que entrou, Volter, é um polivalente. Um jogador que faz habitualmente mais vezes o corredor direito, quer como lateral, quer como médio. Mas poderá também jogar como central, ele que tem 31 anos. Bratzett. Semedo bem, desmarcando, Costa Alinov está fora de jogo, levantou a bandeira. O fiscal de linha do Sr. David Hellray, assinalando o adiantamento do ponta de lança de Porto, mas realmente agora vê-se que não está, não senhor. Poderia ter sido uma excelente oportunidade para o Porto atirar a baliza. Cortada pelo árbitro, um erro aqui de David Hellray. Marco Boda. Herzog. Corte de secretário. Herzog. Hild passou a atuar ao lado de Bratzett na defesa, colmatando assim a saída de Beiersdorfer. Hegat. Betzat. Hild, mal agora, lançamento para o Porto. A repetir-se um pouco aquilo que se passou durante os 30 minutos finais da primeira parte. O Werder Bremen com mais tempo de posse de bola, jogando mais no meio campo do Porto, mas não encontrando facilidades para penetrar na área azul e branca. Este é um jogador que entrou há pouco. Está ali a reforçar o lado direito, a asa direita do Werder Bremen. A perder o Herzog. Estavam lá ainda muitos seus companheiros para compensar. Legat. Hild. Cruzamento de Legat, rasteiro, Vitor Bahia. Sereno, guarda-redes do Porto.
bastante experiente, apesar dos seus 24 anos. Já é titular há 6 épocas no Futebol Clube do Porto. E temos o homem que há pouco entrou, Thomas Völter. Permitiu que Basler subisse um pouco mais no terreno. Cá está de novo. A perder estava entre muitos adversários. Heinz variando para a esquerda para Marco Boda. Foi atrás, faltava Ratset. E quando não conseguem avançar, progredir no terreno, os homens do Werder Bremen jogam para trás, o que atrasa muito o seu ritmo de jogo. Livre que vai beneficiar os alemães. Quando do banco do Porto saltam os 4 suplentes de campo: André, Jaime Magalhães, Rui Felipe e Tozé. Legat. Corte de Rui Jorge. Domingos. Contra-ataque do Futebol Clube do Porto. Vamos ver se Domingos é rápido a soltar a bola. Depois deixou-se antecipar por um defensor do Werder Bremen, Thomas Völter. Faltava Semedo. Mais tranquilos os jogadores do Porto. Agora desentendimento entre Secretário e Costa Adinov. Porto a fechar-se bem no seu meio campo. Uma linha média sempre reforçada com o apoio de Domingos quando o Werder Bremen ataca. Domingos fecha do lado esquerdo para que Rui Jorge possa desempenhar as funções de lateral esquerdo, permitindo que Aloísio vá dar uma ajuda ao eixo da defesa. Secretário. Paulinho Santos insistir. Helleray categórico, assinalando a falta de Paulinho Santos, sem dúvida. Heinz e Regat trocando a bola. Herzog. João Pinto e depois Secretário na dobra. Tem sido assim quando um jogador do Porto oferece oposição ativa ao homem do Werder Bremen que está de posse de bola, fica sempre outro nas costas para o dobrar caso seja preciso. Heinz variando para a direita. Völter. Ruffer. Pertence ao Porto o lançamento lateral. Ouvem-se alguns adeptos do Porto naturalmente satisfeitos pela forma como a sua equipa vai ganhando ao Werder Bremen.
Secretário, outra vez o contra-ataque do Porto, situação de 3-3, cruzamento de Secretário e fácil para Rec segurar. O Porto pode ser ainda mais perigoso nestas situações de contra-ataque se jogar com a bola sempre rente à relva, fazendo valer por vezes a técnica individual e a criatividade de Domingos e Costa Adinov. Era um atraso que deu um canto quase desnecessário, um atraso de cabeça. Quando está já cumprido o primeiro quarto de hora da segunda parte. Falta meia hora para que termine o Porto Werder Bremen. Halt. Bem, Semedo. Rápido agora a soltar Domingos para Costa Adinov. Está sobre a esquerda. Adiantou um pouco a bola. Vai entregar o esférico para que aparecesse ali Paulinho Santos rematar a baliza. O corte dos germânicos. Nova situação de perigo provocada pelo contra-ataque do Futebol Clube do Porto. Legat. Fatafa. Bastler, o cruzamento. Aloysio. Outra vez o contra-ataque do Porto. Paulinho Santos, segurando bem a bola e soltando no momento certo para a subida de Rui Jorge. Sobre a esquerda. Costa Adinov, forte, rente ao poste rasteiro. Estava lá Rec e enfiou-se no golpe de vista. É pontapé de baliza. Um excelente contra-ataque, mais um do Porto. Com Paulinho Santos a soltar bem na esquerda para Rui Jorge. O passe para Costa Adinov e um remate rasteiro do búlgaro. O público das Antas gosta deste esquema de jogo do Futebol Clube do Porto. O Porto, sem dominar o jogo, torna-se mais perigoso jogando no contra-ataque. Secretário. Domingos. Bratzett ganhando desta vez. Rui Jorge. Domingos a entregar para Paulinho Santos, secretário. João Pinto. O veterano capitão do Futebol Clube do Porto, 32 anos. Cruzando, quando aparecia lá, Paulinho Santos, pela segunda vez a aparecer na área, num curto espaço de tempo, em posição de atirar à baliza. Ele que é o médio mais defensivo do Futebol Clube do Porto. Bastantes aplausos no Estádio das Antas. Estes dois lances de há pouco vieram animar a claque do Futebol Clube do Porto. Halt. Faltava. Legat. Mastigando muito o jogo a equipa do Werder Bremen. Também porque os jogadores do Porto cortam as linhas de passe, o que dificulta um pouco a tarefa dos homens do Werder Bremen quando estão de posse de bola para soltarem a bola. Paulinho Santos para Domingos, lançando Costa Adinov, isolado. Perdeu algum tempo no domínio, remate forte para a defesa de Rec. É este futebol que Ivites pede. Quando o Porto ganha a bola, que a lance em balão, em profundidade, para desmarcar Costa Adinov. Outra vez. Foi no espaço de 5 minutos o terceiro contra-ataque rápido e perigoso do Futebol Clube do Porto. Costa Adinov é o jogador do Porto que mais golos tem marcados nas competições europeias em toda a sua carreira. Com 15 golos. Ele também já jogou no Levski de Sofia, onde marcou também alguns golos.
Esta época marcou apenas um na Taça dos Clubes Campeões Europeus, frente ao Floriana de Malta. Fatafa. Volta. Fatafa para Basler. E Vítor Baía tentava impedir o canto, mas já apanhou a bola fora do terreno de jogo. Portanto, para lá da linha de baliza. Estamos com 20 minutos já cumpridos na segunda parte. O Porto continua a vencer por 2-0. Valem os golos de Domingos aos 6 minutos e Rui Jorge aos 34 da segunda parte. Problemas resolvidos ali na defesa do Porto. Basler. Falhou agora Vítor Baía no cruzamento. Um remate forte da primeira por cima do travessão. Legat a experimentar o seu pé esquerdo. Prepara-se substituição na equipa do Werder Bremen. A saída do número 3, Marco Bode. Entrando o temível avançado Neubert. Um goleador que deu nas vistas noutros tempos, agora tem sido suplente desde que Optes apareceu. É contudo mais um homem a levar em conta, que vai certamente reforçar o ataque da formação alemã. Domingos segurando a bola, tentando escapar à marcação de Bratseth, mas levou melhor o internacional norueguês. Portanto, Otto Hegel a partir do seu extremo esquerdo, estava a jogar mais ou menos nesta posição o número 3, Marco Bode, nesta segunda parte. E a apostar em Neubert, bastante alto, 1,93 m. Este jogador que já jogou na seleção alemã, ainda que só por uma vez, e que já marcou 10 golos nas provas da UEFA. É um excelente cabeceador, tem mais dificuldades no jogo rasteiro. João Pinto. E o centro-remate quase a surpreender Oliver Reck. Quando toda a gente esperava o cruzamento do capitão do Futebol Clube do Porto, João Pinto, ele optou por rematar diretamente à baliza. A bola saiu por cima do travessão. Oliver Reck estava lá e deixou passar. Legat. Estamos já a meio da segunda parte com o 2-0 a manter-se. Um resultado que serve perfeitamente os interesses do Futebol Clube do Porto. O Dragão não precisou de brilhar para estar para já em vantagem frente ao Werder Bremen. Legat. A falta de secretário. Um livre que poderá ser cobrado por Basler. Tem um excelente remate, este número 2 do Werder Bremen. Vítor Baía a abdicar da barreira. Agora vai lá Semedo juntar-se a Paulinho Santos. Pé direito, remate forte, tinham dito. E foi mesmo por cima do travessão. Um remate fortíssimo de Basler. Vítor Baía ainda se fez à bola.
Sem pressas o Porto. Jorge Costa e José Carlos fizeram cerimónias para marcar esta bola. E Rui Jorge em dificuldade para controlar. O fiscal de linha levantou a bandeirola, dizendo que a bola tinha transposto completamente a linha lateral. Walter. Basler. Inteligente agora Heiltz, deixando a bola passar para Legat. O jogador que entrou há pouco, Neubert, fazer o atraso, mas não apareceu lá ninguém. É apenas um homem do Porto para cortar. Semedo. Perdendo agora. Ruffer. Basler. Combinando com Fatava. Tentava escapar a Luísio. E é pontapé de baliza. E a entrada de Neubert veio trazer maiores problemas à defesa do Porto. É mais um homem que lá está a atacar. É mais um jogador para os centrais do Porto vigiarem. Secretário. E novo lançamento, já no meio campo do Werder Bremen. Secretário, tentando o cruzamento rasteiro. Domingos ainda com a bola para as mãos de Rec, quando Costa Adinov estava um pouquinho mais atrás, pedindo que a bola fosse para ele. Lá está, os alemães não conseguem ser rápidos no contra-ataque, até porque o Porto tem bastantes homens sobre o meio campo e principalmente sobre a defesa, o que os impede de conseguirem impor a sua velocidade. Cá está Domingos, controlando bem a bola, levando-a à linha de fundo e depois fez o que pôde, o cruzamento para as mãos do guardião alemão. Faltava. Neubert. Veio atrás, Herzog. Heiltz e Herzog. Até ali eles ainda vão conseguindo trocar a bola e depois começam as maiores dificuldades. Heiltz. Ruffer. Ensaiando o remate de longe, Vítor Bahia. Sem grandes problemas o guarda-redes do Porto. Aí está o experiente internacional neozelandês. Um jogador que já jogou em Inglaterra, no Norwich. Está há alguns anos já no Werder Bremen, onde se impôs principalmente depois da saída de Rudi Völler para o Roma. Neubert. Rui Jorge. Heiltz impediu que a bola chegasse a Costa Adinov e Domingos, aliás, evite-se agora a protestar. É apanágio deste treinador do Futebol Clube do Porto. Ruffer. Agora fez que rematou, mas passou a bola para Hobbs. Herzog. O cabeceamento de Neubert, sem problemas para o Porto. 16 minutos para atingirmos o final da partida. O Werder Bremen poderia e deveria ter reagido melhor a esta desvantagem de 2 golos. Foram para o intervalo a perder por 2-0, tentaram alterar alguma coisa, mas realmente é difícil frente e face a este esquema tático do Porto. Tem sido difícil aos alemães acercarem-se da baliza de Vítor Bahia.
Herzog. Fugindo agora. Num rasgo individual, este jogador às vezes consegue marcar e consegue resolver alguns desafios. Semedo. Kostadinov. A tabela com Secretário. Depois a perdeu. Basler vai ensaiar mais um remate de longe. Forte, mas desta vez ainda com menos direção. Já está a menos de um quarto de hora para que se atinjam os 90 regulamentares. E a primeira alteração no Porto, a saída de Kostadinov para a entrada de Jaime Magalhães. Muito aplaudido e muito acarinhado pelo público das Antas, Emil Kostadinov. Ele que esteve ausente no jogo pelo Sporting, poupado precisamente para esta partida. Teve papel importante no esquema de evites uma vez mais. Kostadinov certamente estará cansado. Ele foi dos jogadores que mais arrancou quando lançado em profundidade. Vai agora para os balneários. E entra um homem para refrescar o meio-campo. Basler para Bratset. Volta. Estava para Basler. E agora não conseguiu segurar Paulinho Santos. Vai sair o disparo. Outra vez à figura de Vítor Bahia. Herzog. É realmente o mais inconformado da formação germânica. O número 10, Andreas Herzog. 40 vezes internacional pela Áustria. Sempre que não podem avançar, os germânicos atrasam a bola normalmente para o seu livro Bratset, como aconteceu há pouco. Legat. E aí está Bratset. Basler veio agora à esquerda. Alguma confusão tática já nesta formação do Werder Bremen. Eles arriscam agora o tudo por tudo. Tem 12 minutos para tentar virar o resultado. Herzog a cruzar já para lá da linha de fundo. E nem assim de cabeça eles conseguiram marcar. Mas o árbitro tinha apitado e vai ser pontapé de baliza para Vítor Bahia. O senhor Helleray pedir a Vítor Bahia que seja rápido para não queimar tempo. Já Magalhães está a jogar pelo lado esquerdo. Ele que é um extremo direito de raiz, um flanqueador, mas pela ala direita. É a opção de Tomislav Ivic. Já Magalhães a fechar à esquerda. Continuando Secretário a fazer a ala direita. E agora é Domingos o homem que está mais adiantado. No fundo, a opção tática de Ivic é fazer com que Jaime Magalhães passe a desempenhar as funções que estavam de alguma forma entregues a Domingos, passando este a atuar tal como estava a acontecer com Kostadinov, como o homem mais adiantado, ali entre os três centrais da equipa germânica. Hauptz veio atrás. Tem-se visto muito pouco este número 9 durante todo o jogo. Halt.
O árbitro a considerar que houve falta de um dos homens do Werder Bremen. É fora de jogo. Está adiantado em relação ao defensor portista. O Vites não parece satisfeito, interiormente certamente que está, mas ele é sempre assim. O seu temperamento mostra um homem sempre bastante agitado. Semedo queixa-se da perna direita. Foi ali tocado por Herzog. Um despique entre os dois, números 10. 28 anos, Semedo, um dos mais antigos na equipa do Futebol Clube do Porto. Produto das escolas das Antas. João Pinto, secretário. Bem na combinação com o João Pinto. Cruzamento rasteiro, fácil para o corte de Bratzett. E é pontapé de canto para o Porto. O capitão da equipa do Werder Bremen, internacional norueguês, Bratzett. Semedo, centro-remate, pode ser o terceiro e é o gol. 3-0 para o Porto. Marcou José Carlos aos 36 minutos da segunda parte. O placar a conhecer mais cor com este terceiro gol do Porto. 3-0. Um excelente remate de José Carlos de cabeça. Confirmar assim os seus créditos de goleador. O central portista. Ele, na época passada, tinha sido o melhor marcador da equipa também na Liga dos Campeões. O momento de maior fulgor numa segunda parte que estava a ser caracterizada de alguma forma bastante parada, um jogo muito morno nesta segunda parte. E este golo a agitar um pouco mais as bancadas e a confirmar a mais que provável vitória do Futebol Clube do Porto, uma estreia em grande na Liga dos Campeões. É que o Porto está a defrontar aqui o poderoso Werder Bremen, o campeão da Bundesliga da época passada, ainda que certamente uns furos abaixo do futebol mostrado em épocas anteriores. Heiltz, alguns adeptos já vão abandonando o Estádio das Antas quando ainda faltam 7 minutos para terminar a partida. E no semblante deles, bastante satisfeito, vão contentes com o triunfo do Porto. Legat. Volter. Herzog. A tabela com Neubert. E o corte de Aloysio. Um triunfo por números convincentes do Futebol Clube do Porto, para já por 3-0. Domingos, rasgando, pode ser o cruzamento, vamos ver. Foi lá a Volter e impediu que Domingos pudesse entregar a bola e oferecer ao Paulinho Santos, que aparecia uma vez mais para poder marcar o gol do Porto. Uma excelente atuação de Domingos esta noite. Lá estava, e depois Volter a impedir o cruzamento. Hofer, Vítor Bahia fora dos postos. Agora a voltar, teve tempo para isso. E o golo dos germânicos. 3-1 aos 39 minutos. Um golo de cabeça. Vamos ver marcado por quem? Eu creio que foi Hobbs. Vamos já poder confirmar. O Werder Bremen a marcar o seu golo de honra aos 39 minutos. Pelo número 9, Alves.
algumas facilidades, o centro de Rufer, e depois ali foi só carimbar junto à baliza de Vítor Bahia. De cabeça, Luísio ficou pregado ao relvado. Bom, e como nesta fase da Liga dos Campeões os jogos não são decididos por eliminatórias, não vem mal nenhum ao mundo pelo Porto sofrer este golo. Contudo, é o primeiro golo sofrido ao cabo de quase 5 jogos na Taça dos Clubes Campeões Europeus. E em termos de golo average, sempre era melhor que o Porto não sofresse nenhum, e agora vai sofrer o segundo. 3-2. Bom, e se o José Carlos não marcasse aquele há pouco, de repente os alemães poderiam ter virado este. Um balde de água fria para todos os adeptos do Porto que já estão fora do relvado, e também para os que aqui estão, mas algum excesso de confiança. O Porto descontrolado, e agora Rufer a marcar o segundo. Algumas dúvidas e alguns protestos em relação à posição do número 11. Cartão amarelo para Jorge Costa por ter protestado. Jorge Costa também não vai poder jogar em Milão de hoje a 8 dias. Realmente os jogadores do Porto sabem que têm de evitar cartões destes, são desnecessários. Nem foi sequer um cartão mostrado numa bola dividida, foi por protesto, e isso pode custar caro ao Porto. Porto que hoje não contou com Fernando Couto, não vai poder utilizar Jorge Costa no jogo da segunda mão. Optes e Rufer, a dupla atacante, a fazer valer os seus créditos mesmo à beira do fim, fazendo 2 golos e a deixarem com que o Porto viva agora estes minutos finais, quase com o coração nas mãos, quando tudo isto seria desnecessário se a defesa tivesse tido alguns cuidados, apanhados em contrapé num escasso minuto. Heller ia demorar algum tempo para retomar o jogo. 2 baixas importantes de hoje a 8 dias para o Futebol Clube do Porto em Milão. Costa Adinov e Jorge Costa. João Pinto. Os alemães mais mobilizados agora com a obtenção de 2 golos de rajada. A substituição no Porto, entrou o Rui Filipe, saiu o Paulinho Santos, uma troca de trincos. E Vites trocou um médio defensivo por outro jogador com as mesmas características. E a entrada de Neubert veio trazer novos problemas à defesa do Porto. Era mais um jogador que era preciso marcar, permitindo assim que outros adquirissem liberdade que não tiveram durante quase todo o jogo. E agora os adeptos azuis e brancos e toda a equipa a sofrerem até a final, quando tinham o resultado perfeitamente controlado. Negat. Rufer. Realmente um minuto negro, este minuto 86, com o Porto a sofrer aqui 2 golos, quando nos 4 jogos anteriores, na primeira fase da Taça dos Clubes Campeões Europeus, não tinha sofrido qualquer golo perante o Floriana 2 vezes, e também em 2 encontros realizados com o Feyenoord da Holanda. Levanta-se todo o banco do Werder Bremen, e agora os jogadores a trocarem ali alguns empurrões. Estava de costas Heller. Estão agora muito mais nervosos os homens do Werder Bremen. Domingos e Heiltz desentendidos. Heiltz a pedir ao árbitro que faça os descontos de tempo devidos. Agora estão ali Domingos e Heiltz a conversar com Heller, David Heller. Vai ser marcada ali uma falta na área do Futebol Clube do Porto. Mais agitados os adeptos do Porto. Estes 2 golos vieram desanimar um pouco
e muitos dos que tinham saído do estádio já estão aqui junto às entradas do estádio das Antas outra vez, aglomerados para acompanharem estes minutos finais. Já estamos nos 90 minutos em período de descontos. Realmente o Sr. Elroy tem motivos para proceder a bastantes descontos. A partida esteve bastantes vezes interrompida. Um triunfo à tangente, por enquanto, para o Futebol Clube do Porto, quando o resultado tinha atingido a expressão bastante robusta. Realmente em alta competição estes erros são para levar em conta. Para já tudo não passa de um susto para o Porto. Vamos ver como correm os minutos finais. E final da partida no Estádio das Antas. O Porto a vencer o Werder Bremen por 3-2. A entrar bem, apesar de tudo, nesta Liga dos Campeões. E Vites terá certamente de rever o que é que se passou naquele minuto 86, porque realmente a equipa não pode sofrer num minuto 2 golos. Terá de ter mais cautelas, porque isto poderia ter custado bem caro, não fosse a vantagem que o Porto tinha conseguido nos 3 golos iniciais. E quando o Porto poderia ter saído daqui com uma vitória convincente, acaba por ficar para a história este triunfo apenas por 3-2. Os alemães saem cabisbaixos. Mais uma derrota, a somar a tantas outras nos últimos jogos realizados. O Porto venceu, não jogou por aí além, fez uma exibição bastante conseguida, bastante prática, bastante objetiva, mas não foi realmente uma exibição deslumbrante, longe disso. O Porto aproveitou bem e conseguiu marcar 3 golos, e quando estava a gerir essa vantagem foi apanhado em contrapé, com o Werder Bremen a reagir tarde, a marcar 2 golos.